Mas o Senhor mesmo, por várias vezes, várias passagens na Bíblia, determinou a morte, a destruição. Como Saul, que ele mandou que matasse, não só matasse todo tipo de animal, matasse, não deixasse ninguém vivo. Se é proibido matar alguém, na lei de Deus é proibido matar alguém, e por que que Deus ordenou a matança de algumas pessoas? Então a lei de Deus está debaixo de ataque. Então eu tenho que deixar a tradição de lado, o catecismo de lado, naquilo que ensina errado, e eu tenho que ficar com a palavra de Deus. Eu, por exemplo, eu fui batizada na Igreja Católica e eu fiz o catecismo. Exista uma aldeia, uma civilização que nunca ouviu falar de Bíblia, que nunca ouviu falar dos mandamentos de Deus. Em que situação eles ficariam se Jesus saísse hoje do tabernáculo com tudo resolvido? Pastor Arilton responde essa e outras perguntas de maneira espetacular e iluminado pelo Espírito Santo. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações. Agora, se você disser que ama a Cristo e não guarda a lei, você é mentiroso. Então eu guardo a lei, eu tenho que guardar essa lei, não para ser salvo, mas porque eu fui salvo, porque eu amo e porque esta lei é o padrão de governo de Deus. Esta lei é o que Ele deixou para a convivência harmônica da sociedade. E por detrás de cada não dos mandamentos há uma bênção de Deus. Na realidade, os nãos divinos são cercas de proteção. Quando Deus diz assim, não matarás, não é que Ele quer tirar de você algo que seja prazeroso, porque não é. Deus está protegendo você de todos os bilhões de habitantes da Terra de não tocar na sua vida. Quando Deus diz assim, não furtarás, Ele está proibindo todos os bilhões de habitantes do planeta a não roubar nada que é teu. Então a lei é uma proteção, ela é uma segurança. E qualquer nação que buscar praticar os mandamentos, terá nele o código de ética mais exato para a convivência em sociedade. Deus é tão sábio que Ele resumiu esse código de ética em 10 mandamentos. E é tudo que nós precisamos para vivermos bem com Deus e também em comunidade. Por isso Jesus teve que pagar o preço da transgressão da lei. A lei foi quebrada por Adão e Eva e alguém tinha que morrer por causa desse pecado. Então, se Cristo teve que vir, é porque a lei não poderia ser mudada. O preço tinha que ser pago. Jesus só morreu porque a lei não pode ser mudada. Então, quando alguém se levanta hoje e tenta alterar a lei de Deus, tenta mudar um mandamento ou outro, não tem essa autoridade. Porque se pudesse essa lei ser mudada, Cristo não precisava ter morrido. Ele só morreu porque a lei não pode ser mudada. Sim, minha amiga. Pastor, e como fica Vanessa, essa questão que eu ouvi dizer que parece que tinha um mandamento a mais, que a Igreja Católica parece que alterou e tem a questão de guardar o sábado e a Igreja Católica coloca que são os domingos. A lei de Deus sempre existiu e foi transcrita nos dias de Moisés. Aí se você pegar agora a sua Bíblia, você pode abrir comigo agora aí, em Êxodo, o segundo livro da Bíblia, Êxodo, e no capítulo 20, você vai encontrar aqui os 10 mandamentos. Então olha aí na sua Bíblia, na página 54. Êxodo capítulo 20, e na sua Bíblia de você que está em casa também me acompanhando, pega a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia, Êxodo capítulo 20, aqui você tem os 10 mandamentos. Do jeito que está em Êxodo 20, é como está nas 2 tábuas da lei que Deus escreveu com o seu dedo e deu a Moisés. Agora, quando você compara esta lei de Deus com aquilo que se ensina no catecismo hoje, não apenas os católicos, mas no catecismo de outras igrejas, você percebe mudanças. Por exemplo, se você pegar aqui o verso 8, Êxodo 20, verso 8, vai dizer assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esse é o 4º mandamento da lei de Deus, mas no catecismo vai aparecer no 3º mandamento, guardar domingos e festas.
Então essa alteração foi feita pelo homem. A igreja, ao longo da história, principalmente na Idade Média, foi pouco a pouco alterando e mudou o sábado para o domingo. Então esta foi uma mudança. Então a lei de Deus está debaixo de ataque, mas essas mudanças não têm a aprovação divina. Então eu tenho que deixar a tradição de lado, o catecismo de lado, naquilo que ensina errado, e eu tenho que ficar com a palavra de Deus. Eu acho que é importante falar isso porque, assim, muitos, né, vêm de uma educação católica. Eu, por exemplo, eu fui batizada na Igreja Católica e eu fiz o catecismo. Uhum. Então, assim, muitas pessoas acabam vindo, né, do catecismo. Claro. Então, isso gera realmente uma dúvida. Eu fiquei na dúvida. Nós aprendemos, eu aprendi também no catecismo essa mesma regra. E quando você olha com mais detalhes o catecismo, você percebe que são 3 as mudanças. Primeiro, há um mandamento que proíbe, o primeiro, né? O segundo, melhor, não farás para ti imagem de escultura. Esse é o segundo mandamento da lei de Deus, que está aqui em Êxodo 20. No catecismo ele não aparece. É por isso que o guardar domingos e festas vira o terceiro, porque o segundo lá não aparece. Aí depois você tem, então, no 10º mandamento da lei de Deus, que é um só, ele virou 2 no catecismo, porque tiraram o segundo. Então ficaram com 9. Para voltar a ter 10, pegaram o 10º mandamento da lei de Deus e dividiram em 2. Aí ficou cobiçar a casa, a mulher e depois qualquer outra coisa. Então essas foram as 3 mudanças que os catecismos fizeram. Então nós temos que nos voltar para a Bíblia e entender que o homem não tem autoridade para fazer essa mudança. E não importa o que o catecismo, o que livro de doutrinas, livro de credos, não importa o que eles ensinam, se eles estão ensinando fora da Bíblia Sagrada, eles devem perder o seu valor diante da palavra de Deus. É por isso que a gente tem que ficar com a Bíblia e com a Bíblia somente. Renato? Pastor, me explique aqui o significado dessa passagem aqui, por favor. Porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Como Deus se expressa nessa passagem aqui, por favor? Existe uma bênção e existe uma maldição para aqueles que obedecem. Então, quando você é uma pessoa que obedece à lei de Deus, a sua descendência recebe dessas bênçãos. Quando você é alguém que abomina a lei e não pratica, a sua descendência recebe também dessas maldições. No sentido de que a bênção que está reservada, ela se perde. Porque a pessoa que não vive em harmonia com a lei de Deus, ela vai ter N problemas. E esses problemas podem afetar toda a sua descendência. Imagine, porém, alguém que não atende o mandamento de não furtarás e vai para o mundo do crime. Não matarás e vai para o mundo do crime. Essa pessoa vai parar numa cadeia, sua esposa, filhos, daqui a pouco netos, todos recebem o legado de uma vida torta, de alguém que andou longe dos caminhos do Senhor. Então as consequências, elas acabam atingindo a descendência. Então tem a ver com o que eu aprendi, que quando eu peco, minha família também paga o preço do meu próprio pecado. Há pecados que têm consequências apenas para você e há pecados que têm consequências para outros, principalmente aqueles que estão próximos de você. Não que eles sejam culpados desse pecado, mas eles acabam sofrendo a consequência do pecado. Se a lei de Deus não foi abolida, qual é a função da lei? Isso é importante compreendermos, porque a lei tem uma função para o cristão. E o apóstolo Paulo é quem nos ajuda. Gálatas 3:24.